Alô, amigos, entrevista coletiva de Alexandre Galo, falando depois da derrota para o Fortaleza e a queda para a Série B do Santos. Fala, Galo. Eu não consigo entender isso que aconteceu, esse fato que aconteceu na antivéspera de um jogo importante como foi do Atlético Paranaense. Isso eu sinto muito. Isso talvez tenha sido uma falta de equilíbrio por parte deles para gerar um desconforto tão grande para nós, um gasto de energia desnecessário para um momento delicadíssimo nosso. Então eu acho que talvez eu possa assumir qualquer tipo de erro, porque a relação ela tem que ser entre gestão e atletas de muita parceria, né? E sempre foi, e nunca teve problema, e nunca teve atraso, e nunca teve qualquer outro tipo para você multar um jogador. E eu multaria a todos, eles me respeitam bastante. Então, quer dizer, eu acho que talvez tenha sido isso, por ter... eles, na verdade, perderam a mão num momento que não era para acontecer. E na minha avaliação, nós tivemos o Marcelo nesse período, pelo número de pontuação que ele fez em termos de aproveitamento, foi um aproveitamento bem melhor do que os outros 3 treinadores que tiveram. Então, quer dizer, é uma coisa que já começou lá atrás de uma maneira errada, porque tecnicamente eu vi o Marcelo muito preparado para assumir essa profissão. Não, se não tivesse, não tem amizade, não tem nada comigo. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai sacanear o Santos. Isso você pode ter certeza. Isso era uma coisa que eu pontuava com os atletas, com todo mundo. Ninguém vai sacanear o Santos em relação a isso. Então ele era um cara preparado para essa função. O problema é que nós tínhamos problemas técnicos, evidentes, claros. Essa questão de você jogar com 15 jogadores, você olha, você não consegue ter reposição. Um campeonato difícil, competitivo como é o brasileiro, é muito complicado. Então, assim, eu acho que nessa mudança de futebol, mudança de treinamento, mudança de funções, veio essa situação de apartamento em relação à imprensa estar vivendo dia a dia, e é uma situação que eu acho que é um caminho sem volta em função dessas ferramentas que os clubes têm para poder fazer venda aos seus associados e incrementar suas redes sociais. Então, eu acho que é um caminho meio que sem volta. Tem que ser repensado e o mais rápido possível. É uma nova competição. Eu acho que o Santos não pode deixar de pensar de tentar ganhar o Campeonato Paulista, reforçar o seu elenco dentro dessa nova realidade, porque uma das questões que eu fiz aqui logo que eu cheguei, o Santos sempre pagou os seus salários em dia, o Santos, nesse período que teve aí, nunca teve problema, né? E eu não entendia como o Santos não conseguia ter uma equipe técnica de um nível melhor, porque a camisa do Santos é um atrativo gigantesco para que um atleta que talvez não esteja jogando num time que está num nível financeiro maior, poder vir jogar no Santos. Então eu acho que o Santos sempre seria atrativo para qualquer atleta, voltando da Europa, jogando num grande clube, pagando os seus salários em dia, tendo uma melhora na organização financeira. Isso eu não entendi muito. Eu acho que é possível você ter uma equipe melhor do que a gente tinha nesse momento, vivendo essa realidade que viveu. Eu acho que era possível. Infelizmente, essa falta de qualidade nos trouxe a essa realidade agora. Essa é a real. Não tem outra coisa a dizer. Eu fiquei muito puto com o que aconteceu. Muito puto com todo mundo que está dentro do vestiário. Sabe? Porque a responsabilidade é de todos. É dos atletas, é de funcionário. O Santos não pode não ter um Santos dentro do Santos. Muita coisa errada estava acontecendo. Eu descobri muita coisa errada no Santos, em todos os segmentos. E estou preparado para isso, para defender o Santos sempre. Sacanear o Santos, ninguém. Eu não podia tomar qualquer outro tipo de situação que não era focar no campo. O foco era no campo, dar conforto ao treinador, para que ele fizesse as suas escolhas sempre, conforto aos atletas, toda a condição para os atletas que grandes clubes hoje financeiramente dão, o Santos deu. Tomamos as ações necessárias, pagamos premiação que nenhum clube no Brasil hoje pagava. Fizemos voo fretado, viajamos 2 dias para dar esse conforto, para dar tudo. Fizemos ações para o lado psicológico, pegamos uma equipe em um avião embicado para baixo. E a tendência depois de setembro, se vocês sabem que uma pré-temporada em janeiro é em setembro, quando tem a queda física, e nós tínhamos que manter essa ponta do avião sempre para cima. Não era fácil com 15 atletas, era muito difícil, entendeu? Mas o que eu vi no vestiário
todo mundo bastante estarrecido com tudo o que aconteceu. E, novamente, eu muito puto com essa situação, porque essa camisa não merece isso, né? Essa camisa é muito mais, é gigante e volto a frisar, sem transferir para ninguém. Eu acho que nós todos temos que assumir essa responsabilidade desse momento e seguir em frente. Bom, faltou pontuação. Na verdade, se você faz uma avaliação da chegada do Marcelo depois, nesse período, o nível de pontuação é excelente. E quando aconteceu, nós perdemos o jogo do Cruzeiro, eu fiquei aquela madrugada inteira acordado e falei com 3 treinadores naquela madrugada. E por volta de 9 horas da manhã, fizemos uma reunião com o presidente, com o Dagoberto do CG, representando o CG. Na hora que nós pegamos a tabela naquela situação e nós vimos que nós teríamos o Flamengo fora, o Palmeiras fora, o Botafogo em primeiro disparado fora, o Corinthians fora, o Bahia fora, na condição que ele estava. Se você lembrar, o Bahia, nós tínhamos 21 pontos, acho que o Bahia tinha 25. Se ganha aquele jogo da gente, ele ia abrir 7 pontos da gente, aquele jogo, pra você ter uma ideia. Então, ali nós vimos um momento bastante delicado, né? E foi emblemático o que aconteceu no jogo do Bahia. A gente não deu sequência em nenhum dos treinadores e entendeu que o Marcelo e essa parceria com os atletas teria condição de seguir. E foi assim que a gente entendeu que o Santos poderia ter essa condição. Agora, é evidente que se a gente tem 2 vitórias a mais, até pelo número de vitórias que nós tivemos agora, no primeiro turno, então um campeonato brasileiro, uma queda, um campeonato longo como é o brasileiro, de 38 rodadas, você não cai nas 15 últimas, você cai no todo. É uma somatória, pontos corridos, é um percentual de aproveitamento. E iniciou lá de uma maneira bem ruim e não foi bem. Os últimos 3 anos tem sido assim, tanto no estadual como no brasileiro. Mas eu, particularmente, fazendo a minha avaliação nesses 117 dias, eu não posso reclamar absolutamente nada, que tudo que foi colocado para o presidente, ele deixou com que eu tomasse a decisão total sobre o futebol, e nós acho que demos essa melhorada técnica na equipe, as condições, pontuação, uma série de coisas, que ele me deu a liberdade para fazer isso. Mas é evidente que uma situação dessa, ela não é momentânea, não é de hoje, não é dos 3 anos, ela é de 5, 8 anos, de gestões que sangraram o clube. Você assumiu o clube com uma gestão financeiramente absolutamente quebrado, é bem difícil para você ter sequência. Então não é de hoje, são fatos que levam a instituição gigantesca como essa a essa grande dificuldade que está acontecendo hoje. Está aí a entrevista coletiva de Alexandre Galo falando sobre a queda do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro.